Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar sobre lugares e modos de vida urbanos e rurais. Hoje nós iremos estudar as páginas 56 a 58. Eu gostaria que vocês pegassem aí o seu material, o seu livro e vamos aí acompanhar a aula comigo. Então é muito importante que vocês estejam aí acompanhando para vocês ficarem por dentro do assunto. E iremos aprender mais um assunto, de geografia. Então nós iremos iniciar aqui na página 56, que tem como tema lugares e modos de vidas urbanos e rurais. Vamos aqui aprender como é o modo de vida das pessoas, como é que vivem as pessoas, que vivem nas zonas urbanas e também os que vivem na zona rural. Então nós vamos entender um pouco como é o modo de vida dessas pessoas. Então vocês acompanhem aí no material de vocês e vamos iniciar a nossa aula. Então, os municípios, eles são bem diferentes entre si, apresentando variadas condições de vida, porém está em uma zona urbana ou uma zona rural. A vida na área interiorana ou rural é bem diferente daquela na área metropolitana ou zona urbana. Ou seja, aqui vai mostrar que o modo de vida das pessoas que vivem no interior é diferente das que vivem na cidade. Geralmente, em pequenas cidades do interior, instalados próximo às prefeituras, ficam os postos de saúde, as escolas, a igreja, a praça e o centro comercial. Tudo é muito próximo. Aqui está falando da cidade, Geralmente, em pequenas cidades, tudo fica próximo. As igrejas, as praças, supermercado, sorveterias, o centro comercial. Então, todos esses ambientes eles ficam próximos um dos outros, ou seja, aqui nas pequenas cidades. No Brasil, existem cidades na zona rural que são grandes e bem desenvolvidas, mas o que caracteriza a área interiorana é a vida do homem do campo. Por quê? Porque o homem do campo, ele se dedica ao trabalho da agricultura e também à criação de animais. Então, o que vai caracterizar, o que vai diferenciar é o modo de vida do homem que vive no campo, porque ele vai se dedicar à agricultura e também à criação de animais. Aqui nessa imagem aí abaixo, vocês podem observar no livro de vocês, que nós temos aqui. Aqui tem uma plantação, que já está fazendo a colheita. Aí você vê aqui esses veículos, essas máquinas fazendo a colheita. E aqui está representando o quê? O campo. E no interior, ou campo ou zona rural, o homem não encontra largas avenidas, nenhuma urbanização desenvolvida. Claro que no interior é diferente da cidade. Ou seja, no interior ninguém vai encontrar largas avenidas, ninguém vai encontrar supermercados, sorveterias, entre outros, porque o interior é diferente da cidade. E também não vai encontrar uma urbanização desenvolvida. Muitas vezes moram em pequenos povoados chamados de distritos municipais. Ou seja, a maioria das pessoas, que eles vivem no campo, na zona rural, eles moram em pequenos povoados. E esses pequenos povoados, eles são chamados de distritos municipais. A vida no campo é geralmente calma e as pessoas têm hábitos mais simples, sem muita correria ou estresse,
A vida no campo é totalmente diferente, é uma vida tranquila, não tem aquela correria, não tem aquela poluição, ou seja, é uma vida sem estresse, sem aquela correria, né? É tudo diferente da cidade. E um dos maiores benefícios é o estilo de vida mais saudável, com ar mais puro. Então, o estilo de vida das pessoas que vivem no campo é calmo, respira o ar puro. Por quê? Porque não vai ter aquela poluição que tem as cidades. Então, o estilo de vida das pessoas que vivem no interior é mais saudável e mais tranquila e sem estresse. E respira ar puro, né? Principalmente onde há vegetação alta, né? Onde tem aquelas grandes árvores, ali o ar que as pessoas vão respirar é um ar mais puro, né? E um ar saudável. Árvores preservadas do desmatamento, que são aquelas áreas que não houve desmatamento. Então, por isso é que o homem, que pessoas que vivem no interior, a vida dele é mais calma e mais tranquila e respira um ar puro. Então você, criança, né, que já visitou a zona rural, sei que tem crianças que já foi, então dá para você diferenciar que a vida do interior é totalmente diferente de quem vive na cidade, não é, criança? Sei que todos vocês já visitaram, né, a zona rural e deu para perceber a diferença da cidade, né, de quem vive na cidade. Assim como na cidade, o homem que vive no campo aproveita os domingos e feriados para seu divertimento. Assim também, como as pessoas que vivem na cidade, as pessoas que vivem no campo também, eles aproveitam os domingos e feriados para se divertir, para o seu divertimento. O futebol, os passeios, as conversas na praça principal, as festas culturais ou a visita aos municípios vizinhos são comuns. Então as pessoas, né, que eles vivem tanto na cidade como também que vivem no interior, eles aproveitam esses dias, os domingos, feriados, para fazer na visita, né, vai festas culturais, né, vai visitar outros municípios vizinhos, né, vai para a praça, conversar. Então eles aproveitam, né, esses momentos aí. Então dá para a gente entender, perceber o modo de vida, o estilo de vida entre essas duas localidades, né? A zona urbana e a zona rural é completamente diferente. Aqui na página 57 diz assim, ó: nas cidades há um movimento mais intenso, diferentemente aqui, né, da zona rural, concentrando a maior parte da população. Então, o movimento na cidade é mais intenso e, né, concentra muitas pessoas, ou seja, a maior parte da população vive na cidade. Em cada cidade há uma área que centraliza lojas comerciais, bancos, hotéis, escritórios, né, igrejas e entre outros estabelecimentos. Essa área é chamada de centro da cidade, né? Então aqui, ó, nossa cidade, Lago da Pedra, o centro da nossa cidade, tem os bancos, tem as lojas, né, tem a sorveteria. Ali é chamado de quê? Centro da cidade. Ou seja, é a área que centraliza todas essas, né, esses estabelecimentos, as lojas, né? Então, todos estão próximos da outra, é chamado de quê? De centro da cidade. É o centro comercial da cidade. Muitos municípios, embora tenham sua prefeitura, já se incorporam às metrópoles, né? Então, os municípios, embora eles tenham a sua prefeitura, eles incorporam às metrópoles. Por causa dessa junção, criou-se a região metropolitana. O que é essa região metropolitana? É a área que comporta a metrópole.
E a metrópole, o que é? São grandes cidades, né, que concentra o maior número de pessoas. Comporta a metrópole e as cidades que o rodeiam, né? Então, a metrópole, ela é uma cidade grande, são grandes cidades, né? Nós podemos ver que tem algumas, por exemplo, São Paulo é uma metrópole, Rio de Janeiro é uma metrópole, né? Que são cidades grandes, que comportam o maior número de pessoas. E também tem uma influência muito grande econômica. As cidades que eu rodeio. Os grandes centros se unem não só devido à urbanização, mas também em relação ao desenvolvimento da sociedade, ou seja, o desenvolvimento social. Provavelmente, se você mora em uma metrópole, também vive essa realidade, né? São alguns exemplos de grandes centros. Acompanhe aí comigo. São Paulo, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Esses locais aí são grandes exemplos de centros, né, que são metrópoles, ou seja, são cidades grandes, que abrigam o maior número de pessoas, né, e também tem influência econômica sobre outras cidades. As metrópoles, elas podem ter diversos tamanhos, né, dependendo do número de habitantes, ou seja, da sua população. Na metrópole, cidade ou município que apresenta os equipamentos urbanos mais modernos, como portos, aeroportos, comércios, sistema viário, encontra-se geralmente as sedes governamentais, estaduais ou também municipais, no caso, né, do governador, né, do estado e também dos prefeitos. Eles se encontram, geralmente, a sede deles é nessas metrópoles, né, ou seja, nessas cidades maiores. Aqui abaixo, né, você pode observar no livro de vocês, nós temos aqui uma imagem de uma feira, né, que tem uns produtos que está sendo vendido. E aqui abaixo diz assim, ó, subúrbios. O que é subúrbios? Você já deve ter ouvido falar, né, criança? Dessa palavra, subúrbio. O que é subúrbios? Subúrbios são formados em locais afastados do centro das cidades, né? Geralmente é formados em locais bem afastados do centro. Aqueles bairros que ficam bem afastados, eles são chamados de quê? De subúrbios. E nos subúrbios não só moram as pessoas das comunidades, né, urbanas mais simples ou aquelas que buscam tranquilidade, mas também pequenos produtores em sítios, granjas e chácaras que colaboram com o abastecimento da cidade com seus produtos, né, que ele produz, a verdura, a carne, ovos, frutas e leites, cultivadas no que chamamos de cinturão verde. Então, para vocês compreender esse subúrbio, como eu falei que são os bairros afastados, né, as favelas é considerada um subúrbio, porque ela fica bem afastada mesmo, né, do centro da cidade. Então, esses locais que são bem afastados do centro da cidade, eles são chamados de subúrbios. Então, aqui, as pessoas que vivem nesses locais, né, eles buscam tranquilidade, mas também vivem os pequenos produtores, que são as pessoas, né, que eles colaboram com o abastecimento da cidade, com seus produtos, né? Aí aqui está mostrando as verdura, carne, ovos, frutas e leite, cultivando no que chamamos de quê? De cinturão verde. Então, esses aí já são outros locais. Então, aí nós temos a cidade, né? Temos as metrópoles, temos as zonas rurais e também os subúrbios. Todos isso aqui são lugares, né, diferentes, e também o modo de vida das pessoas que vivem nesses ambientes são também totalmente diferentes. Vamos lá para a página 58. Problema das metrópoles. Vamos ver aqui quais são os problemas, né, das metrópoles, ou seja, das cidades grandes. Acompanhe aí comigo.
As necessidades básicas de uma cidade são de responsabilidade do seu governo. Ou seja, né, todas as necessidades que as pessoas precisam são responsabilidade do seu governo. Ele é que tem que, né, oferecer a educação boa, um transporte, a saúde, rede de esgoto, lazer, a comunicação e a segurança. É responsável do governo oferecer isso para a sociedade. Então, nós vamos ver aqui a educação. O número de escola deve ser coerente com a população estudantil, ou seja, né, tem que ter bastante escola para atender a necessidade de todas as pessoas, né, estudantil, ou seja, aquelas pessoas que estudam, ou seja, não pode ficar ninguém de fora, então as escolas têm que ser suficientes para atender todas as pessoas. O transporte, a população deve ser bem servida para poder se locomover de uma área a outra em um tempo adequado. Também tem que se oferecer, né, um bom serviço de transporte para atender a demanda das pessoas e no tempo adequado, né, que elas possam ter direito a um transporte e possam chegar ao seu destino no tempo adequado. Saúde. Deve existir postos de saúde, hospitais, ambulatórios e maternidades que atendam bem ao público, viu? Então, deve existir posto de saúde. Isso é o quê? Uma responsabilidade do governo. Hospitais, ambulatórios e maternidades que atendam bem ao público. Todas as pessoas têm que ter direito, né, a uma boa saúde. Rede de água e de esgoto. A cidade, ela deve possuir saneamento básico com tratamento de esgoto. Viu? Então, aqui é a questão da rede de água e de esgoto. Ela deve possuir saneamento básico com tratamento de dejetos, né? Então, tem que ter uma boa rede de esgoto. O lazer. A área urbana deve contar com o quê? Com parques, quadras e pista para o desporto, que é jardins zoológicos e botânicos. Aqui está se referindo nessas metrópoles. Comunicação. As diversas redes, como correios, telefonia, radiodifusão, teledifusão, deve facilitar a vida dos municípios, né? Dos municípios. Tem que ter essa boa também comunicação. A segurança. O policiamento deve ser preparado para assegurar a ordem. Tem que ter policiamento nas ruas, né, para garantir a segurança, ou seja, a segurança das pessoas. Então, todas essas necessidades aqui, como a educação, transporte, a saúde, a rede de água e de esgoto, lazer, a comunicação e também a segurança, né, são as necessidades básicas que deve ser atendida, né, a toda a população, ou seja, tem que ser oferecida a toda a população. E tudo isso aí é responsabilidade dos governantes, né, de quem governa o estado, quem governa a cidade, é responsabilidade deles oferecer todos esses itens aí. Então, toda cidade, ela conta, além do seu centro, com partes importantes, como os bairros e os subúrbios. Devido ao fato de muitas pessoas da zona rural se deslocarem para as metrópoles, procurando melhoria de vida, esta se encontra superlotada. Né, porque as pessoas saem do campo, vão para essas metrópoles e aí a cidade vai ficar o quê? Superlotada. A ponto dos seus moradores enfrentarem sérios problemas, como o quê? Transporte coletivo, né, porque aumenta o número de pessoas, então esses transportes coletivos eles vão ficar superlotados, né, ou seja, deficiente, vai faltar transporte coletivo, porque são muitas pessoas, vai aumentar o que? A poluição, a violência
e a falta de moradia e também o desemprego. Por quê? Porque essas metrópoles vai ficar superlotada e com o aumento da população, né, eles vão enfrentar esses sérios problemas. Então isso aí é o que acontece quando as pessoas saem da zona rural em busca de uma melhoria de vida, vai para as metrópoles em busca de emprego, mas vai lotar essas supermetrópoles e isso vai acarretar uma série de problemas como esse que a gente citou aqui agora. Então, crianças, nós podemos entender, né, que o modo de vida das pessoas que vivem nessas localidades são bem diferentes, né, uma das outras. Então aqui a gente pode conhecer um pouco, né, sobre esses lugares e o modo de vida das pessoas que vivem em cada um. Então, para concluir, né, o assunto, vocês irão realizar as atividades das páginas 59 a 61. Então, vocês estarão realizando essas atividades aí no material de vocês, no material didático. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né, esse assunto e possam responder a atividade. E vocês também irão fazer a leitura das páginas 62 e 63. Vocês vão realizar a leitura dessas duas páginas. Então essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, tenham um bom final de semana e até a próxima aula.